Provoque-me de novo, né? Quero ver. Ela não imaginava o quão intenso seu chefe realmente era. Aquele olhar, aquele silêncio carregado, tudo mudou naquele momento. De onde você está assistindo essa história? Se inscreve no canal e deixa o like, porque o que acontece a seguir vai te deixar sem fôlego. O café caiu em câmera lenta. Lorena Tavares viu tudo como se o tempo tivesse parado. O líquido escuro escapando da borda da xícara, descrevendo um arco perfeito no ar. As gotas suspensas por um instante impossível antes de se estatelar contra os documentos mais importantes de sua carreira. O contrato de fusão com a multinacional alemã, 3 meses de negociações, noites sem dormir, ligações intermináveis. Agora desaparecia sob uma mancha marrom que se expandia como uma sentença de morte profissional. O silêncio na sala de reuniões do 42º andar do edifício centenário era absoluto. 12 pares de olhos a observavam com aquela mistura particular de horror e satisfação que só os colegas de trabalho conseguem expressar quando presenciam a queda de alguém. Fabiana, a subdiretora financeira que nunca havia ocultado sua antipatia por ela, esboçou um sorriso quase imperceptível. Rodrigo, o diretor de operações, desviou o olhar como se presenciasse um acidente de trânsito. E então, exatamente 3 segundos depois do desastre, a porta de vidro se abriu. Augusto Novaes entrou com a precisão de um relógio suíço, como sempre fazia. Aos 51 anos, o presidente da Novaes em Associados irradiava aquele tipo de autoridade que não precisa se anunciar. Estava simplesmente presente em cada centímetro de sua figura alta e atlética, na forma como seu terno cinza escuro, sob medida, italiano, provavelmente custando mais que o salário mensal de Lorena, se ajustava aos seus ombros largos. Seus olhos, de um verde tão intenso que pareciam dourados sob certas luzes, escanearam a sala em menos de 2 segundos antes de se deter na cena do crime. Lorena sentiu que o chão se abria sob seus pés. Suas mãos, manchadas de café, tremiam ligeiramente enquanto segurava a xícara vazia como se fosse uma arma do delito. O aroma do café colombiano que tanto gostava agora lhe parecia nauseante, misturado ao perfume caro de alguma executiva próxima e ao ar-condicionado, que de repente se sentia gelado contra sua pele suada. Senhorita Tavares, a voz de Augusto era grave, modulada, sem inflexões que denunciassem qualquer emoção. Pode me explicar o que todo mundo está olhando? Ela abriu a boca, mas as palavras se recusaram a sair. Em seus 38 anos de vida, Lorena havia enfrentado situações difíceis. Crescer em uma família conservadora de Petrópolis, que esperava que ela se casasse aos 25, abrir caminho em um mundo corporativo dominado por homens, suportar comentários condescendentes sobre sua aparência em vez de reconhecimentos por seu trabalho. Mas nunca, jamais havia ficado sem palavras. O contrato da Heidelberg, murmurou finalmente, sua voz apenas um sussurro. O café. Eu. Augusto caminhou até a mesa com passos medidos. Cada um de seus movimentos era deliberado, calculado, como se cada segundo de sua vida estivesse perfeitamente planejado. Parou diante dos documentos arruinados e os observou durante o que pareceu uma eternidade. O tic-tac do relógio de parede, um Patek Philippe original que ele mesmo havia instalado, ressoava como um martelo contra uma bigorna. Os demais executivos prendiam a respiração. Fabiana já quase não conseguia ocultar sua satisfação. Seus dedos, com unhas perfeitamente manicuradas em vermelho sangue, tamborilavam suavemente sobre a mesa de mogno. Rodrigo havia sacado o celular, provavelmente redigindo mentalmente a mensagem que enviaria ao RH assim que a reunião terminasse. Mas Augusto não gritou. Não a humilhou. Não fez nenhuma das coisas que sua reputação lendária sugeria que faria. Em vez disso, recolheu os papéis manchados com uma calma que era mais aterrorizante que qualquer explosão de raiva. Examinou-os um por um, como se catalogasse mentalmente o dano. O café havia penetrado até a 3ª página, distorcendo números cruciais e apagando assinaturas que havia custado semanas conseguir. Quando finalmente falou, sua voz era tão baixa que Lorena teve que se inclinar para a frente para escutá-lo.
Você tem 2 horas para refazer este contrato completo. Cada cláusula, cada número, cada assinatura digitalizada. Se às 7 da tarde não estiver sobre minha mesa em perfeitas condições. Fez uma pausa e seus olhos encontraram os dela pela primeira vez. Pode entregar sua demissão junto com ele. Lorena sentiu que algo se rompia dentro dela. Mas não era medo, não era humilhação. Era algo completamente inesperado. Um lampejo de fogo que nascia em seu peito e se expandia em direção às extremidades. Porque nos olhos de Augusto, por uma fração de segundo tão breve que poderia ter imaginado, viu algo além da frieza profissional. Viu um desafio, e Lorena Tavares nunca, jamais, havia recusado um desafio. Entendido, Sr. Novaes, disse, e sua voz soou mais firme do que se sentia. Estará pronto. Ele assentiu uma única vez, um movimento quase imperceptível, antes de se virar para os demais executivos. A reunião fica adiada até amanhã às 9. Podem se retirar. Lorena não esperou para ver as reações de seus colegas. Saiu da sala com as costas retas e o queixo erguido, embora por dentro sentisse que cada passo a aproximava da beira de um precipício. O corredor do 42º andar se estendia diante dela como um corredor interminável, as paredes de vidro mostrando o skyline de São Paulo, banhado pela luz dourada do entardecer. O edifício Itália se recortava contra o horizonte como um sentinela silencioso, testemunha de sua humilhação. Chegou à sua mesa, um cubículo modesto em comparação com os escritórios de vidro dos diretores, e se deixou cair na cadeira. Suas mãos ainda cheiravam a café. O relógio marcava 16h47. 2 horas. 120 minutos para refazer 3 meses de trabalho. Impossível. Mas então lembrou do olhar de Augusto. Aquele lampejo quase imperceptível que havia visto em seus olhos verdes. E um sorriso pequeno, quase selvagem, se desenhou em seus lábios. Impossível é apenas uma palavra, murmurou para si mesma, ligando o computador. E começou a digitar. As teclas do computador crepitavam sob os dedos de Lorena como disparos em um campo de batalha. A tela brilhava com uma intensidade quase agressiva na penumbra crescente do escritório, onde as luzes automáticas ainda não haviam sido ativadas. Não tinha tempo para se levantar e acendê-las manualmente. Cada segundo contava. 17h15, 1h45 minutos. O contrato da Heidelberg não era um documento qualquer. Continha 17 cláusulas principais, 43 subcláusulas, anexos financeiros com projeções a 5 anos e as assinaturas digitalizadas de 6 diretores alemães que haviam demorado semanas para conseguir. Refazê-lo do zero em 2 horas não era difícil, era tecnicamente impossível. Mas Lorena havia aprendido algo em seus 12 anos de carreira corporativa. O impossível era apenas uma desculpa para quem não estava disposto a sacrificar tudo. Seus dedos voavam sobre o teclado enquanto sua mente trabalhava em 3 níveis simultâneos. O primeiro recuperava da memória as cláusulas principais. Havia lido tantas vezes que podia recitá-las dormindo. O segundo buscava no servidor da empresa os arquivos de backup que sabia que existiam em algum lugar do labirinto digital. O terceiro, o mais profundo, mantinha afastado o pânico que ameaçava paralisá-la. Vamos, 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 murmurava, abrindo pasta após pasta. O escritório ao seu redor começava a se esvaziar. Escutou passos se afastando, murmúrios de despedida, o som do elevador se abrindo e fechando repetidamente. Ninguém parou em seu cubículo. Ninguém ofereceu ajuda. Era como se já a tivessem dado por morta profissionalmente. 17h38. Encontrou o primeiro arquivo de backup. As cláusulas de 1 a 7, salvas 3 semanas atrás. Não era a versão final, mas era um começo. Copiou, colou, começou a editar. Seus olhos ardiam pela concentração, mas não podia se permitir piscar mais do que o necessário. O celular vibrou sobre a mesa. Uma mensagem de sua mãe. Vem neste fim de semana. Seu pai pergunta se você conheceu alguém. Você já sabe como ele fica. Lorena bloqueou o telefone sem responder. Não tinha tempo para as expectativas de sua família de Petrópolis,
para as perguntas veladas sobre quando assentaria a cabeça, quando deixaria de brincar de executiva e aceitaria que uma mulher de sua idade deveria estar pensando em outras coisas. 17:52. Segundo o arquivo encontrado, os anexos financeiros estavam incompletos, mas continham as projeções base. Podia trabalhar com isso. Seus dedos não paravam de se mover, criando, editando, formatando. O suor começava a perelar sua testa, mas não se atrevia a limpá-lo com medo de perder o ritmo. Ainda está aqui? A voz a sobressaltou tanto que quase derrubou o mouse. Virou-se bruscamente para encontrar Célia, a recepcionista do andar, olhando-a com uma mistura de curiosidade e compaixão. Estou terminando algo, respondeu Lorena, sua voz mais cortante do que pretendia. Já fiquei sabendo do que aconteceu. Célia baixou a voz, como se compartilhasse um segredo. Todo mundo está falando disso. A Fabiana está dizendo a quem quiser ouvir que amanhã haverá uma vaga na estratégia. Lorena sentiu a raiva subir pela garganta como bile. Pois diga à Fabiana que se prepare para a decepção. Célia sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. Espero que sim. Você é a única pessoa neste prédio que alguma vez me tratou como um ser humano e não como um móvel. Fez uma pausa. Precisa de algo? Café? Embora talvez. Água, interrompeu Lorena, permitindo-se um sorriso tenso. Água estaria ótimo. E obrigada. Célia assentiu e desapareceu em direção à pequena copa do andar. Lorena voltou a se concentrar na tela. 18:14. As cláusulas estavam prontas. Os anexos financeiros a 80%. Faltavam as assinaturas digitalizadas, e essas eram o verdadeiro problema. Os originais estavam nos documentos manchados, e não tinha forma de... Parou. Uma ideia começava a se formar em sua mente. 3 meses atrás, quando havia iniciado as negociações com a Heidelberg, havia insistido que todos os documentos fossem enviados também por e-mail como backup. O diretor alemão, um homem meticuloso chamado Herr Weber, havia concordado a contragosto, o que significava que em algum lugar de sua caixa de entrada deviam existir cópias das assinaturas digitalizadas. Seus dedos voaram para o buscador de e-mail. Weber, assinatura, Heidelberg. A busca retornou 47 resultados. Começou a abri-los um por um, descartando, procurando, rezando a qualquer Deus que quisesse ouvi-la. 18:31. Sim, o grito escapou de seus lábios antes que pudesse contê-lo. Ali estavam. As 6 assinaturas em arquivos PDF separados, enviados como confirmação de recebimento, havia 2 meses. Havia esquecido completamente deles, mas agora brilhavam em sua tela como um salva-vidas no meio do oceano. Célia apareceu com um copo d'água e a olhou com surpresa. Boas notícias? As melhores. Lorena tomou o copo e bebeu metade de um gole. Obrigada. De verdade. 18:45. O documento estava a 95%. Só faltava a revisão final, certificar-se de que cada número coincidia, cada cláusula estava em seu lugar, cada assinatura corretamente posicionada. Seus olhos percorriam as páginas em velocidade vertiginosa, enquanto o relógio seguia sua marcha implacável. 18:52. Revisão completa. Formato verificado. Margens ajustadas. O documento brilhava na tela. Perfeito. Imaculado, como se o desastre do café nunca tivesse acontecido. Lorena salvou 3 vezes em diferentes locais. Não ia correr nenhum risco e enviou para a impressora do andar executivo. Depois, se levantou pela primeira vez em quase 2 horas, sentindo como seus músculos protestavam pela tensão acumulada. 18:55. Caminhou até o elevador com o documento impresso nas mãos, as páginas ainda mornas da impressora. Seu reflexo nas portas metálicas devolveu a imagem de uma mulher despenteada, com círculos de suor sob os braços de sua blusa branca e os olhos avermelhados pelo esforço. Mas também viu algo mais. Determinação. Fogo. A mesma centelha que havia visto nos olhos de Augusto horas antes. O elevador a levou ao 45º andar, o Sanctum Sanctorum, onde apenas os executivos mais altos tinham acesso. A secretária de Augusto,
Uma mulher de 60 anos chamada Graça, que estava há mais tempo na empresa do que a maioria dos prédios da Avenida Paulista, olhou-a com surpresa. Senhorita Tavares, o senhor Novaes não esperava. Sim, ele me esperava, interrompeu Lorena, sem parar. Às 7 em ponto. Olhou para o relógio de parede, 18h58. Respirou fundo e bateu na porta. Entre. A voz de Augusto soou igual ao habitual, controlada, profunda, sem fissuras. Lorena empurrou a porta e entrou no escritório mais impressionante que já havia visto em sua vida. Não era a primeira vez que estava ali. Havia participado de reuniões breves, entregue relatórios, mas nunca havia se permitido realmente observar o espaço. Agora, com a adrenalina ainda correndo por suas veias, viu tudo com uma claridade quase dolorosa. As janelas panorâmicas que ofereciam uma vista de São Paulo, as estantes de madeira nobre repletas de livros e prêmios, a mesa de mogno, que provavelmente valia mais que seu apartamento inteiro. E atrás dela, recortado contra o céu alaranjado do entardecer, Augusto Novaes. Ele havia tirado o paletó e afrouxado ligeiramente a gravata, o único sinal de que era humano e não uma estátua de mármore perfeitamente esculpida. Seus olhos verdes se cravaram nela com uma intensidade que fez Lorena sentir um arrepio percorrer sua coluna. Senhorita Tavares. Sua voz não revelava nada. Faltam 2 minutos. Ela caminhou até a mesa com passos firmes, ignorando o tremor de seus joelhos, e depositou o documento diante dele. 115 minutos, na verdade. Me sobraram 5. Augusto não respondeu. Pegou o documento e começou a lê-lo, página por página, com a mesma meticulosidade com que havia examinado os papéis manchados horas antes. O silêncio se estendeu entre eles, pesado como um cobertor de chumbo. Lorena permaneceu de pé, recusando-se a sentar sem ser convidada, recusando-se a mostrar fraqueza. Os minutos passaram. 5, 10, 15. Quando Augusto finalmente levantou os olhos, algo havia mudado em sua expressão. Não era um sorriso, não exatamente, mas as linhas duras de seu rosto haviam se suavizado quase imperceptivelmente. É perfeito, disse, e a palavra soou como se lhe custasse pronunciá-la. Cada cláusula, cada número, até melhorou a redação do parágrafo 12. Lorena sentiu o alívio inundá-la como uma onda, mas manteve sua expressão neutra. O parágrafo 12 original era redundante. Simplifiquei. Eu sei. Eu escrevi o original. Um silêncio diferente preencheu a sala. Não era tenso nem hostil. Era curioso, como se ambos estivessem se avaliando mutuamente pela primeira vez. Você é resiliente, disse finalmente Augusto, recostando-se na cadeira. Isso é raro neste mundo. A maioria das pessoas teria desistido, buscado desculpas, culpado outros. A culpa foi minha, respondeu Lorena. Desculpas não teriam consertado o contrato. Augusto a observou por um longo momento, seus olhos verdes impenetráveis. Tenho uma proposta para você, senhorita Tavares. Minha assistente executiva atual apresentou demissão para ir à concorrência. Preciso de alguém que possa acompanhar meu ritmo, que não desmorone sob pressão, que saiba resolver problemas em vez de criá-los. Fez uma pausa. O salário seria o dobro do que você ganha atualmente. As responsabilidades também. Lorena sentiu que o chão se movia sob seus pés, mas desta vez não era por medo. Está me oferecendo trabalho. Depois do que aconteceu hoje. Estou oferecendo trabalho por causa do que aconteceu hoje. Qualquer um pode evitar erros, mas muito poucos conseguem transformar um desastre em uma oportunidade. Inclinou-se para a frente e sua voz baixou um tom. O que diz, senhorita Tavares? Está pronta para descobrir o quão intensa pode ser a vida no topo? A pergunta flutuou no ar entre eles, carregada de significados que Lorena mal começava a compreender. E pela primeira vez em muito tempo, não teve que pensar 2 vezes. Aceito. Os 3 primeiros meses foram uma descida ao inferno. Lorena havia acreditado que conhecia o trabalho duro. Havia sobrevivido a chefes exigentes, prazos impossíveis, noites sem dormir durante fechamentos de trimestre.
Mas nada, absolutamente nada, a havia preparado para trabalhar diretamente com Augusto Novaes. O homem não dormia. Ou se dormia, devia ser em intervalos de 20 minutos, como um tubarão que precisa continuar nadando para sobreviver. As ligações chegavam a qualquer hora. 3 da manhã com uma ideia sobre a reestruturação do Departamento da Ásia. 5h30, porque havia encontrado um erro em um relatório que ela havia revisado 4 vezes. 11 da noite de um domingo, porque o mercado asiático não descansa, senhorita Tavares, e nós também não deveríamos. Seu apartamento em Pinheiros, aquele pequeno refúgio de paredes brancas e plantas que havia decorado com tanto carinho, converteu-se em pouco mais que um lugar para tomar banho e trocar de roupa. As plantas começaram a murchar por falta de atenção. A geladeira continha unicamente garrafas de água e embalagens de comida para a viagem meio terminadas. Suas amigas deixaram de convidá-la para sair porque sabiam que cancelaria no último momento. Você está desaparecendo, disse-lhe Helena, sua melhor amiga desde a universidade, durante um dos poucos jantares que conseguiu manter. Quando foi a última vez que você fez algo que não fosse trabalhar? Lorena mexeu em sua taça de vinho tinto sem beber, cansada demais até para isso. É temporário. Estou aprendendo mais em 1 mês do que aprendi em 5 anos no meu posto anterior. E isso vale sua vida? A pergunta ficou flutuando entre elas, sem resposta. Porque a verdade era mais complicada do que Lorena podia admitir. Sim, estava exausta. Sim, sua vida pessoal havia se reduzido a cinzas. Mas também se sentia viva, mais viva do que havia se sentido em anos. Augusto não era apenas exigente, era brilhante. Cada reunião a qual assistia com ele era uma aula magistral em estratégia empresarial. A forma como lia as pessoas, antecipava movimentos da concorrência, convertia fraquezas em fortalezas. Era como observar um mestre enxadrista, jogando em múltiplos tabuleiros simultaneamente, e contra todas as probabilidades, havia começado a ensiná-la. O erro que a maioria dos negociadores comete, disse-lhe uma noite enquanto revisavam documentos em seu escritório, com a cidade brilhando a seus pés, é presumir que a outra parte quer o mesmo que eles. Não é assim. Todo mundo tem uma agenda oculta, senhorita Tavares. Seu trabalho é descobri-la antes que eles descubram a sua. E qual é a sua agenda oculta? Perguntou Lorena, as palavras escapando de seus lábios antes que pudesse detê-las. Augusto olhou-a por um longo momento, e algo indefinível cruzou seus olhos. Essa é uma pergunta perigosa. Você me contratou porque não tenho medo de coisas difíceis. Um sorriso, pequeno e quase imperceptível, curvou os cantos de seus lábios. Touché, senhorita Tavares. Touché. Esses momentos, breves, quase acidentais, foram se acumulando como gotas de água em um copo. A vez em que suas mãos se roçaram ao alcançar o mesmo documento e nenhum dos dois se afastou imediatamente. Os olhares que duravam 1 segundo a mais do que o profissionalmente apropriado. As noites trabalhando até tarde, quando o silêncio entre eles se tornava confortável, quase íntimo, e Lorena se descobria observando o perfil de seu rosto recortado contra as luzes de São Paulo. Sabia que era perigoso. Sabia que estava cruzando linhas invisíveis que não deveria sequer se aproximar de tocar. Mas havia algo em Augusto que a atraía como uma mariposa a uma chama. Aquela mistura de dureza e vulnerabilidade que entreviu em seus momentos mais desprotegidos, quando acreditava que ninguém o observava. Uma noite perto da meia-noite, enquanto terminavam de preparar uma apresentação para o conselho, Augusto se levantou de sua mesa e caminhou até a janela. As luzes da cidade piscavam embaixo como estrelas caídas, e sua silhueta se recortava contra o vidro como uma figura solitária em um quadro de Hopper. Sabe por que trabalho tanto, senhorita Tavares? Perguntou sem se virar. Lorena parou de digitar, surpresa pela pergunta. Presumo que porque você ama o que faz. Não. Sua voz soou estranhamente oca. Trabalho tanto porque, se eu parar, terei que enfrentar o vazio que criei ao meu redor. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de confissões não ditas. Que vazio? Perguntou ela suavemente. Augusto se virou, e pela primeira vez,
Lorena viu algo diferente em seus olhos. Não a dureza habitual, nem a intensidade calculadora. Era algo mais frágil, mais humano. Meu casamento terminou há 7 anos. Minha filha mal fala comigo. Tem 16 anos e a última vez que a vi foi no aniversário dela, onde passei mais tempo respondendo e-mails do que comemorando com ela. Fez uma pausa. Construí um império, senhorita Tavares. Mas em algum momento do caminho esqueci de construir uma vida. Lorena não soube o que responder. A confissão havia sido tão inesperada, tão crua, que qualquer palavra parecia inadequada. Todos cometemos erros, disse finalmente. A diferença está no que fazemos depois de reconhecê-los. E o que eu deveria fazer? Não sei. Levantou-se de sua cadeira e caminhou até ele, parando a uma distância que era profissional, mas apenas. Mas talvez você pudesse começar deixando de se castigar, trabalhando até a morte, ou ligando para sua filha sem motivo aparente, ou, hesitou, permitindo-se ser humano de vez em quando. Augusto a observou com uma intensidade que fez o ar entre eles se adensar. Você é diferente dos outros, sabe disso? Diferente como? Você não tem medo de mim. Todo mundo tem medo de mim. Mas você me desafia, me contradiz, me diz verdades que ninguém mais se atreve a dizer. Deu um passo em direção a ela, reduzindo a distância a algo perigosamente próximo. É refrescante e aterrorizante. O coração de Lorena batia tão forte que estava certa de que ele podia ouvi-lo. Talvez você devesse se assustar mais frequentemente, murmurou. A tensão entre eles era quase tangível, uma eletricidade que crepitava no ar como a promessa de uma tempestade. Os olhos de Augusto desceram brevemente até seus lábios, e por um momento que durou uma eternidade e um piscar ao mesmo tempo, Lorena pensou que ele fosse beijá-la. Mas então ele se afastou bruscamente, como se tivesse tocado fogo. É tarde, disse, sua voz recuperando aquela frieza profissional que ela conhecia tão bem. Deveria ir para casa, senhorita Tavares. Amanhã temos reunião cedo. Lorena assentiu, sem confiar em sua voz para responder. Recolheu suas coisas em silêncio e caminhou até a porta, sentindo o peso de seu olhar em suas costas a cada passo. Já no elevador, sozinha com seu reflexo nas paredes de espelho, permitiu-se exalar o fôlego, que não sabia que havia estado contendo. O que estava fazendo? O que eles estavam fazendo? O elevador desceu 45 andares, e a cada número que mudava no display, Lorena tentava se convencer de que o que havia sentido era apenas cansaço, confusão, a intensidade do momento. Mas quando chegou ao térreo e saiu para o ar frio da noite paulistana, soube que estava mentindo para si mesma. Algo havia mudado entre eles, e não havia forma de voltar atrás. A brisa do mar atingiu o rosto de Lorena como um tapa refrescante quando saiu do centro de convenções de Paraty. Depois de 12 horas trancada em salas de reunião com ar-condicionado artificial, o ar salgado e o rumor distante das ondas lhe pareceram o paraíso. A feira empresarial havia sido um sucesso rotundo. 3 dias de negociações intensas haviam culminado com a assinatura do maior contrato do trimestre, uma aliança estratégica com uma empresa carioca de tecnologia que abria as portas para o mercado do Sudeste. Lorena havia liderado as conversações finais enquanto Augusto observava de um segundo plano. E quando o diretor carioca estampou sua assinatura no documento, ela sentiu uma onda de orgulho que quase a mareou. Impressionante, senhorita Tavares. A voz de Augusto às suas costas a fez girar. Estava de pé no terraço do centro de convenções, sua silhueta recortada contra o céu acinzentado do entardecer fluminense. Havia tirado a gravata em algum momento das últimas horas, e o vento despenteava ligeiramente seu cabelo escuro, dando-lhe uma aparência quase humana. Obrigada, respondeu ela, aproximando-se. Embora o mérito seja da equipe. O mérito é seu. Seus olhos verdes a observaram, com algo que parecia genuína admiração. Você identificou as dúvidas do diretor carioca antes que ele mesmo as expressasse e as desarmou uma por uma. Isso é talento, não trabalho em equipe. Lorena sentiu o calor subir às suas bochechas
e culpou o vento frio. Aprendi com o melhor. Não, Augusto negou com a cabeça. Eu te ensinei técnicas, mas essa intuição, essa capacidade de ler as pessoas, isso você já tinha. Eu apenas dei permissão para usá-la. O silêncio que se seguiu foi diferente dos silêncios que haviam compartilhado antes. Não era tenso, nem carregado de palavras não ditas. Era confortável, quase íntimo, como o silêncio entre duas pessoas que pararam de precisar preencher cada espaço com som. Tenho uma proposta, disse Augusto de repente. Lorena ergueu uma sobrancelha. Outra proposta. Da última vez que você me fez uma proposta, terminei trabalhando 16 horas por dia. Um sorriso, genuíno desta vez, curvou os lábios dele. Esta é diferente. Fechamos o maior contrato do trimestre. Acho que isso merece uma comemoração. Fez uma pausa. Me permitiria convidá-la para jantar? O coração de Lorena deu um salto, mas manteve sua expressão neutra. Um jantar de negócios? Não. Os olhos de Augusto encontraram os dela, e algo em seu olhar a fez prender a respiração. Um jantar, sem negócios, sem relatórios, sem estratégias. Apenas um jantar. Era uma linha que não deviam cruzar. Ambos sabiam, mas Lorena lembrou de suas próprias palavras de semanas atrás. Talvez você devesse se assustar mais frequentemente. Está bem, disse. Um jantar. O restaurante estava escondido em uma ruazinha do centro histórico, longe dos circuitos turísticos habituais. Augusto o havia escolhido, explicando que o havia descoberto anos atrás, durante uma viagem de negócios, e que era um dos poucos lugares onde podia comer sem ser reconhecido. O interior era pequeno e acolhedor. Mesas de madeira escura, velas que projetavam sombras dançantes nas paredes de pedra. O murmúrio de conversas em carioquês misturando-se com o português. O aroma de alho assado, azeite de oliva e algo marinho flutuava no ar, fazendo o estômago de Lorena roncar de antecipação. Sentaram-se em uma mesa do canto, afastada das demais, e Lorena se descobriu observando Augusto de uma maneira diferente. Sem o contexto do escritório, sem as armaduras profissionais que ambos vestiam como segunda pele, ele parecia diferente, mais relaxado, mais vulnerável. Nunca a tinha visto fora do trabalho, comentou ele, como se lesse seus pensamentos. É estranho. Estranho bom ou estranho ruim? Simplesmente estranho. Pegou o cardápio que o garçom havia deixado e o estudou brevemente. Levo 5 meses te vendo todos os dias, mas percebo que não sei quase nada sobre você. Pelo menos, nada que não esteja em sua ficha de recursos humanos. Isso é porque você nunca pergunta sobre nada que não seja trabalho. Touché. Deixou o cardápio sobre a mesa e olhou-a diretamente. Então pergunto agora, quem é Lorena Tavares quando não está salvando contratos milionários? A pergunta a pegou de surpresa. Fazia tanto tempo que não pensava em si mesma, fora do contexto profissional, que demorou um momento para encontrar uma resposta. Não tenho certeza de saber mais, admitiu. Eu costumava ter hobbies. Lia muito. Ia ao cinema aos domingos. Encontrava amigas para tomar vinho e reclamar de nossos trabalhos. Sorriu com certa melancolia. Mas ultimamente eu a absorvi completamente, completou Augusto. Eu sei e sinto muito. Não sinta. Foi minha escolha. Foi? Seus olhos a escrutinaram com aquela intensidade que ela havia aprendido a reconhecer. Ou simplesmente não lhe dei outra opção? Lorena considerou a pergunta seriamente antes de responder. Sempre há opções. Eu poderia ter dito não. Poderia ter pedido demissão a qualquer momento destes 5 meses. Mas não o fiz. Fez uma pausa. Porque, embora soe absurdo, estes foram os 5 meses mais estimulantes da minha vida. O garçom chegou para anotar o pedido, quebrando o momento. Augusto pediu caipirinha para ambos e recomendou a moqueca de peixe como especialidade da casa. Quando voltaram a ficar sozinhos, o ambiente havia mudado sutilmente, como se a interrupção tivesse quebrado uma barreira invisível. Fale-me sobre sua família, pediu Lorena, aproveitando a abertura. Você mencionou sua filha uma vez. A expressão de Augusto se ensombreceu brevemente. Marina,
Tem 16 anos e é exatamente igual à mãe. Teimosa, brilhante e absolutamente convencida de que eu sou o vilão de sua história. E você é? Provavelmente. Tomou um gole da caipirinha que acabavam de servir. Quando sua mãe e eu nos divorciamos, Marina tinha 9 anos. Prometi a ela que continuaria sendo parte de sua vida, que o divórcio não mudaria nada entre nós. Fez uma pausa amarga. Menti. Não intencionalmente, mas menti. O trabalho sempre encontrava uma forma de se interpor. Um aniversário cancelado aqui, uma peça de teatro perdida ali. Quando quis me dar conta, minha filha havia se tornado uma desconhecida que me olhava com decepção cada vez que eu aparecia. Lorena sentiu uma pontada de empatia inesperada. Você ainda pode mudar isso. Foi o que você me disse naquela noite no escritório. Olhou-a com algo parecido à gratidão. Tenho pensado nisso. Talvez seja a hora de tentar. A moqueca chegou, servida em panelas de barro fumegantes, e por um tempo se concentraram na comida. O peixe se desmanchava na boca, banhado em um molho de leite de coco, dendê e especiarias que era ao mesmo tempo sutil e explosivo. Lorena fechou os olhos brevemente, saboreando, e quando os abriu encontrou Augusto observando-a com uma expressão que não pôde decifrar. — O quê? — perguntou, subitamente consciente de si mesma. — Nada. Só. Ele sacudiu a cabeça. Fazia muito tempo que não jantava com alguém sem pensar em negócios. Havia esquecido como se sentia. E como se sente? Normal. Um sorriso pequeno. Estranhamente normal. O jantar continuou entre conversas que fluíam com uma facilidade surpreendente. Augusto falou de sua infância em Porto Alegre, de como havia construído sua empresa do zero, depois que seu pai perdeu tudo em um mau investimento, dos sacrifícios que havia feito e dos que lamentava. Lorena compartilhou histórias de Petrópolis, de crescer sob a pressão de uma família que esperava que ela seguisse um caminho tradicional, da luta constante para provar que uma mulher podia ser tão competente quanto qualquer homem no mundo corporativo. Em algum momento, a conversa derivou para sonhos abandonados e medos secretos. Lorena confessou que às vezes, nas noites mais escuras, se perguntava se havia sacrificado demais por sua carreira. Augusto admitiu que temia morrer sozinho, cercado de sucessos profissionais, mas vazio de conexões humanas reais. É irônico, disse ela, girando a taça de vinho entre os dedos. Passamos tanto tempo construindo muralhas para nos proteger que acabamos presos dentro delas. E quando finalmente queremos sair, esquecemos onde está a porta. Seus olhos se encontraram sobre a mesa, e o ar entre eles se carregou de algo que já não podiam ignorar. A vela entre eles piscou, projetando sombras sobre seus rostos, e naquele momento de luz flutuante, Lorena viu claramente o que havia estado se recusando a ver durante meses. Estava se apaixonando por ele. A revelação a atingiu com a força de um maremoto, deixando-a sem fôlego. Era uma loucura. Era impossível. Era tudo o que não deveria ser. E ainda assim ali estava, inegável, aterrorizante e absolutamente real. A mão de Augusto se moveu sobre a mesa devagar, como se lhe desse tempo para se afastar. Mas Lorena não se afastou. Seus dedos se encontraram, entrelaçando-se suavemente, e o contato enviou uma descarga elétrica através de seu corpo. — Isso é uma má ideia, murmurou ele, sua voz rouca. — A pior, concordou ela. Deveria levá-la de volta ao hotel. Deveria. Mas nenhum dos dois se moveu. Permaneceram assim, com as mãos entrelaçadas sobre a mesa daquele pequeno restaurante paratiense, enquanto lá fora as ondas da baía quebravam contra as pedras e as estrelas começavam a aparecer no céu noturno. E pela primeira vez em muito tempo, Lorena parou de pensar em consequências. Na segunda-feira seguinte, quando Lorena entrou na torre de vidro da Avenida Paulista, soube imediatamente que algo havia mudado. Não foi nada óbvio. As mesmas portas giratórias, o mesmo saguão de mármore, o mesmo segurança que a cumprimentou com um gesto rotineiro. Mas havia algo no ar, uma tensão quase imperceptível que arrepiou os pelos de sua nuca assim que cruzou o limiar. O elevador estava mais silencioso do que o habitual. Seus companheiros de viagem,
Executivos de andares inferiores que normalmente falavam sobre o fim de semana, olhavam-na de canto e desviavam o olhar quando ela os pegava. Quando as portas se abriram no 42º andar, Lorena caminhou até sua mesa, com a estranha sensação de estar atravessando um campo minado. "Bom dia!", cumprimentou Sofia a analista que se sentava à sua frente. Sofia murmurou algo ininteligível sem levantar os olhos da tela. Lorena franziu a testa, mas não insistiu. Ligou o computador e começou a revisar os e-mails que haviam se acumulado durante o fim de semana, tentando ignorar a sensação de desconforto que crescia em seu peito. Não teve que esperar muito para descobrir a causa. Às 10h15, enquanto revisava um relatório financeiro, seu telefone interno tocou. O número que aparecia na tela fez seu estômago se encolher. Recursos Humanos. "Senhorita Tavares." A voz do outro lado era impessoal, profissional. "A senhora Carmen deseja vê-la em seu gabinete? Poderia subir agora mesmo?" Não era uma pergunta. O gabinete de Carmen Alcântara, diretora de Recursos Humanos, ficava no 43º andar, logo abaixo dos domínios de Augusto. Era um espaço austero, decorado em tons de cinza e branco que refletiam a personalidade de sua ocupante. Eficiente, impessoal e ligeiramente intimidador. Carmen era uma mulher de 60 anos, cujo rosto parecia incapaz de expressar qualquer emoção que não fosse desaprovação contida. Seu cabelo grisalho estava preso em um coque tão apertado que parecia esticar sua pele para trás, e usava ternos do mesmo tom cinza que as paredes de seu escritório. O único toque de cor era um broche de prata em forma de borboleta que usava sobre o coração. Um detalhe incongruente que Lorena sempre havia achado perturbador. "Sente-se, senhorita Tavares." Lorena obedeceu, mantendo sua expressão neutra apesar do martelo de seu coração. "Chegaram-me certos rumores", começou Carmen sem preâmbulos, "sobre você e o senhor Novaes." O ar abandonou os pulmões de Lorena. "Rumores? Aparentemente, durante a viagem de negócios a Paraty, você e o presidente da empresa foram vistos jantando juntos em circunstâncias que alguns descreveram como íntimas." A palavra ficou suspensa no ar entre elas como uma acusação. "Jantamos juntos para comemorar o fechamento do contrato", respondeu Lorena, sua voz firme apesar do tremor interno. Não havia nada inapropriado. "Entendo." Carmen juntou as mãos sobre a mesa. "No entanto, você deve compreender que em uma empresa de nossa magnitude, as aparências importam tanto quanto os fatos. Um relacionamento inapropriado entre um superior e sua subordinada direta não apenas violaria nosso código de conduta, mas também poderia ser interpretado como... "Como o quê, exatamente?" interrompeu Lorena, sentindo a raiva começar a borbulhar em seu peito. "Como favoritismo." A palavra saiu dos lábios de Carmen como um tapa. "Houve comentários sobre sua rápida ascensão, senhorita Tavares, sobre as oportunidades que recebeu. Alguns. Colegas se perguntam se essas oportunidades se devem inteiramente ao seu talento profissional." Lorena sentiu que o chão se abria sob seus pés. 5 meses de trabalho exaustivo, de noites sem dormir, de provar vez após vez que merecia estar onde estava. E tudo se reduzia a isso, a sussurros em corredores, a suposições baseadas em seu gênero e na proximidade com seu chefe. "Isso é absolutamente injusto", disse, sua voz tremendo de indignação contida. "Trabalhei mais duro que qualquer pessoa neste prédio. Cada conquista que consegui por mérito próprio." "Não duvido." Carmen suspirou e por um momento quase pareceu humana. "Mas os rumores não se baseiam em fatos, senhorita Tavares. Baseiam-se em percepções. E a percepção atual é problemática. O que você sugere, então?" "Há 2 opções." Carmen tirou uma pasta de sua mesa. "A primeira é uma transferência voluntária para nosso escritório no Rio de Janeiro. Manteria seu cargo e seu salário, mas estaria longe o suficiente do Sr. Novaes para que os rumores se dissipem." "E a segunda?" "A segunda..." Carmen fez uma pausa. "É que o Sr. Novaes enfrente uma investigação formal por conduta inapropriada. O conselho diretivo já expressou sua preocupação. Se você não aceitar a transferência,
Me temo que seremos obrigados a tomar medidas mais drásticas. O significado era claro. Ou ela ia embora ou destruíam a carreira de Augusto. Isso é chantagem, disse Lorena, sem se incomodar em ocultar sua fúria. Isso é proteção corporativa. Carmen fechou a pasta. Você tem até sexta-feira para tomar uma decisão. Lorena saiu do gabinete sentindo que o mundo havia virado de cabeça para baixo. O corredor do 43º andar parecia se estreitar ao seu redor, enquanto caminhava até o elevador, as paredes de vidro refletindo uma versão de si mesma que mal reconhecia. Pálida, com os punhos cerrados e os olhos ardendo com lágrimas contidas. Não choraria. Não lhes daria essa satisfação. Mas quando as portas do elevador se fecharam, deixando-a sozinha com seu reflexo multiplicado nos espelhos, uma única lágrima escapou por sua bochecha. Limpou-a com raiva antes que pudesse cair mais. Naquela noite, em seu apartamento vazio, Lorena tentou processar o que havia acontecido. As plantas murchas a olhavam do parapeito como testemunhas silenciosas de seu abandono, e o silêncio do apartamento se sentia mais pesado que nunca. Seu telefone não parava de vibrar desde que saiu do escritório, mensagens de Helena perguntando se estava bem. Uma ligação perdida de sua mãe que não tinha forças para retornar. E uma única mensagem de Augusto, sucinta e formal. Precisamos conversar. Não havia respondido a nenhuma. O que podia dizer? Que havia cometido o erro imperdoável de se apaixonar por seu chefe, que havia arriscado tudo o que havia construído por uns momentos de conexão humana, que, apesar de tudo, uma parte dela não se arrependia. Serviu-se uma taça de vinho que não bebeu e sentou-se no sofá olhando a cidade através da janela. São Paulo brilhava embaixo, indiferente à sua crise existencial, milhões de vidas se desenvolvendo, enquanto a sua parecia desmoronar. A raiva que havia sentido no gabinete de Carmen começava a se transformar em algo mais frio, mais afiado. Não era justo. Nada disso era justo. Havia trabalhado o dobro de qualquer homem para chegar onde estava, e agora a julgavam não por seu desempenho, mas por com quem havia jantado. E então, no meio da escuridão de seu apartamento, uma ideia começou a se formar. Se queriam guerra, teriam guerra. Mas não o tipo de guerra que esperavam. A sala do conselho diretivo ocupava todo o 46º andar, o nível mais alto do prédio, reservado para as decisões que definiam o destino de milhares de funcionários. Era um espaço projetado para intimidar, tetos altos, uma mesa de reuniões que parecia se estender até o infinito, janelas panorâmicas que ofereciam uma vista de 360 graus de São Paulo, como se os que se sentavam ali fossem deuses observando os mortais do Olimpo. Lorena nunca havia estado naquela sala. Funcionários de seu nível, ou do nível que oficialmente tinha antes de sua promoção, não pisavam naquele piso de mármore italiano, mas havia solicitado uma audiência com o conselho completo e, para sua surpresa, haviam concedido. Agora, de pé diante de 11 das pessoas mais poderosas do mundo empresarial brasileiro, sentia o peso de seus olhares como bigornas sobre os ombros, mas não se curvou. Senhores e senhoras do conselho, começou sua voz firme e clara, obrigada por me receberem. Sei que seu tempo é valioso, então irei direto ao ponto. Frederico Castello, o presidente do conselho, observava-a da cabeceira da mesa. Era um homem de 70 anos, cujo rosto parecia talhado em pedra, com olhos cinzentos que haviam visto a ascensão e queda de impérios empresariais. Ao seu lado, Fabiana, que havia conseguido um assento na reunião como representante do departamento financeiro, olhava-a com uma satisfação mal disfarçada. Foi-me sugerido, continuou Lorena, que minha permanência nesta empresa é problemática devido a rumores sobre meu relacionamento com o Sr. Novaes. Foi-me oferecida uma transferência para o Rio de Janeiro como solução para um problema que, segundo entendo, não tem nada a ver com meu desempenho profissional. Murmúrios percorreram a mesa. Frederico ergueu uma mão e o silêncio retornou instantaneamente. Vim aqui hoje não para me defender de acusações pessoais, mas para apresentar-lhes fatos. Lorena ativou a apresentação que havia preparado durante 3 noites sem dormir. Dados sobre minha contribuição a esta empresa,
desde que assumi meu cargo atual há 5 meses. A tela atrás dela ganhou vida com gráficos e números. Durante meu tempo como assistente executiva do Sr. Novaes, liderei pessoalmente a negociação de 7 contratos principais. Mudou de slide. O valor combinado desses contratos chega a 47 milhões de reais, um incremento de 32% em relação ao mesmo período do ano anterior. Mais murmúrios. Fabiana havia parado de sorrir. Reestruturei o sistema de acompanhamento de clientes, reduzindo o tempo de resposta em 40%. Identifiquei e corrigi 3 brechas de segurança em nossos protocolos de comunicação que poderiam ter custado à empresa milhões em litígios. E liderei, do início ao fim, a negociação do contrato da Heidelberg que o Conselho aprovou na semana passada. Mudou para o próximo slide, que mostrava uma comparação direta com outros executivos do mesmo nível. Aqui podem ver meu rendimento comparado ao de meus colegas. Os números falam por si só. O silêncio que se seguiu era diferente do que havia experimentado antes. Já não era hostil nem condescendente. Era o silêncio de pessoas que estavam reconsiderando suas suposições. Lorena respirou fundo antes de continuar. Entendo que as aparências importam no mundo empresarial, mas o que não posso aceitar é que minha carreira seja destruída por rumores sem fundamento, enquanto meu trabalho fala com absoluta clareza sobre minha validade. Sacrifiquei noites, fins de semana, relacionamentos pessoais para estar onde estou. Não cheguei aqui por favoritismo. Cheguei aqui porque sou boa no que faço. E se o conselho decidir que isso não é suficiente... Fez uma pausa, olhando cada um dos membros nos olhos. Então, talvez não seja a empresa que tenha um problema. Talvez seja eu quem deva reconsiderar onde quero construir meu futuro. As palavras ficaram suspensas no ar como um desafio. Frederico Castello não havia tirado os olhos dela durante toda a apresentação. Agora se recostou na cadeira, seus dedos entrelaçados sob o queixo, avaliando-a com uma intensidade que teria intimidado qualquer um. Senhorita Tavares, disse finalmente, sua voz grave ressoando na sala. Está ameaçando renunciar? Não, Sr. Castello. Estou dizendo-lhes o que eu valho. Lorena sustentou seu olhar sem pestanejar. A decisão de se isso é suficiente para esta empresa. É de vocês. O silêncio se estendeu durante o que pareceu uma eternidade. E então, Frederico Castello fez algo que ninguém naquela sala esperava. Aplaudiu. Um aplauso lento, deliberado, que ressoou no espaço como um veredicto. Os demais membros do conselho trocaram olhares confusos, mas ninguém se atreveu a contradizer o presidente. Fazia anos que não via alguém defender seu trabalho com tanta clareza e valentia, disse Frederico, um sorriso minúsculo aparecendo nos cantos de seus lábios. Senhorita Tavares não apenas não será transferida para o Rio de Janeiro. Vou propor-lhe algo diferente. Lorena prendeu a respiração. Há uma vaga no Departamento de Novos Negócios. Gerente de divisão reportando diretamente a este conselho. O cargo requer exatamente o tipo de habilidades que acabou de demonstrar. Negociação, análise e a capacidade de manter a calma sob pressão extrema. Fez uma pausa. Interessaria? O mundo parou. Era tudo o que Lorena havia sonhado. Um cargo de liderança real, reconhecimento por seu trabalho, a oportunidade de provar do que era capaz, sem a sombra de ninguém obscurecendo suas conquistas. E significava se afastar de Augusto. Aceito, disse, antes que as dúvidas pudessem alcançá-la. Frederico assentiu satisfeito. Excelente. O Departamento de Recursos Humanos formalizará os detalhes. Seu olhar se endureceu ligeiramente. E a respeito dos rumores que tanto preocuparam alguns, creio que os resultados da senhorita Tavares falam com suficiente clareza. O assunto está encerrado. Fabiana havia empalidecido até parecer um fantasma. Lorena saiu da sala com as costas retas e a cabeça erguida, mas por dentro era um turbilhão de emoções contraditórias. Havia vencido. Então, por que se sentia como se tivesse perdido algo irrecuperável? Os 2 meses seguintes foram os mais estranhos da vida de Lorena. Profissionalmente, tudo estava perfeito. Seu novo departamento era uma tela em branco que podia moldar a sua imagem,
que o fez com a mesma intensidade que havia aprendido de Augusto. Contratou uma equipe pequena, mas excepcional. Implementou sistemas que outros departamentos começaram a copiar. Fechou contratos em Curitiba, Salvador, Porto Alegre, cada sucesso adicionando peso à sua reputação como uma das estrelas emergentes da empresa. O conselho estava encantado. Seus colegas, os que antes a olhavam com desdém ou inveja, agora a tratavam com um respeito que beirava a deferência. Fabiana, curiosamente, havia solicitado uma transferência para o escritório de Recife e desaparecido de sua vida. Mas o preço daquela vitória era um vazio que Lorena não havia antecipado. Já não via Augusto. Cruzavam-se ocasionalmente, nos elevadores, nos corredores, nas reuniões gerais onde dezenas de pessoas criavam um muro de corpos entre eles. Trocavam cumprimentos corteses, acenos profissionais e continuavam seus caminhos como se fossem pouco mais que conhecidos. Os e-mails que se enviavam eram modelos de formalidade corporativa. Prezado Sr. Novaes, anexo o relatório solicitado. Prezada Senhorita Tavares, obrigado pela resposta. Cada palavra medida, cada frase calculada para não revelar nada do que havia existido entre eles. Era exatamente o que devia ser, e era absolutamente insuportável. Lorena se lançou ao trabalho com uma ferocidade que assustava até ela mesma. Se não podia tê-lo, pelo menos teria o sucesso. Se as noites eram silenciosas demais e sua cama vazia demais, pelo menos os dias estavam cheios de reuniões, negociações, a adrenalina de fechar negócios e construir algo próprio. Mas nos momentos de quietude, aqueles instantes roubados entre uma tarefa e outra, quando sua mente se permitia vagar, lembrava-se dele. A forma como suas mãos haviam se entrelaçado sobre aquela mesa em Paraty. A vulnerabilidade em seus olhos quando falou de sua filha. O quase beijo em seu escritório, que havia mudado tudo sem mudar nada. Uma noite, enquanto trabalhava até tarde em seu novo gabinete, um escritório de verdade agora, com paredes de vidro e vista para a Avenida Paulista, seu telefone vibrou com uma mensagem. Era Helena. Isso já durou tempo demais. Amanhã. Bar no Itaim. Não aceito desculpas. Lorena sorriu apesar de si mesma. Helena era talvez a única pessoa em sua vida que podia dar-lhe ordem sem enfrentar sua resistência. O bar era pequeno, barulhento e cheirava a vinho tinto e coxinha. Helena já estava lá quando Lorena chegou, ocupando uma mesa do canto com uma garrafa de Merlot e 2 taças esperando para serem enchidas. Meu Deus, você parece um cadáver com terno de grife, foi seu cumprimento, enquanto a abraçava com força. Obrigada, você também está linda, respondeu Lorena, deixando-se cair na cadeira. Estou falando sério. Helena serviu vinho em ambas as taças. Você sumiu por 2 meses, e quando finalmente te vejo, tem olheiras que poderiam abrigar famílias de refugiados. Estive ocupada. Você esteve fugindo, que não é a mesma coisa. Lorena abriu a boca para protestar, mas as palavras morreram em seus lábios. Helena sempre havia tido a capacidade de ver, através de suas defesas, como se fossem de vidro. O que aconteceu em Paraty? Perguntou Helena, sua voz se suavizando. E não me diga que nada, porque algo mudou. Vi em seu rosto quando você voltou e vejo agora. O vinho brilhava na taça como sangue sob a luz das velas. Lorena contemplou-o por um longo momento antes de falar. Me apaixonei por ele. As palavras saíram mais fáceis do que esperava, como se estivessem esperando para serem pronunciadas. Helena não pareceu surpresa. E ele? Acho que ele também sentia algo, mas agora tanto faz. Tomou um longo gole de vinho. Consegui o que sempre quis. Um cargo de verdade, reconhecimento, independência. Não trabalho mais para ele. Não tenho desculpa para vê-lo. E cada vez que cruzo com ele no corredor é como se alguém cravasse uma faca no meu peito. Então faça algo a respeito. O que posso fazer? A frustração tingiu sua voz. Se eu for procurá-lo, todo mundo vai assumir que a promoção foi por isso. Se ele vier me procurar, sua reputação ficará destruída. Estamos presos em uma situação impossível. Helena a observou com aquele olhar que tinha quando estava prestes a dizer algo que Lorena não queria ouvir. Sabe qual é seu problema?
Você pensa demais, calcula riscos, avalia consequências, pondera prós e contras como se a vida fosse uma planilha do Excel. Mas o amor não funciona assim. O amor é caos. É pular sem rede. É confiar que, de alguma forma, as coisas se resolverão. Isso é fácil de dizer quando não é você quem pode perder tudo. E o que você acha que está fazendo agora? Helena se inclinou para a frente. Olhe para você. Tem o trabalho dos seus sonhos e é a pessoa mais miserável que conheço. Se isso é não perder tudo, então talvez você precise redefinir o que significa perder. As palavras atingiram Lorena com a força de uma revelação. Quando havia começado a confundir sobrevivência com vida, o outono caiu sobre São Paulo com uma brutalidade inesperada. As folhas das árvores do Ibirapuera passaram do verde ao amarelo ao marrom em questão de semanas. E um vento frio varria as ruas como se quisesse levar os últimos vestígios do verão. Lorena caminhava pelo parque em sua hora de almoço. Algo que havia começado a fazer quando o silêncio de seu escritório se tornava insuportável. O ruído das folhas sob seus pés e o murmúrio do vento entre os galhos eram preferíveis ao zumbido constante dos pensamentos que não a deixavam em paz. 3 meses haviam passado desde Paraty. 3 meses desde que viu Augusto fora do contexto estritamente profissional. 3 meses que se sentiam como 3 anos, cada dia se esticando interminável, enquanto ela tentava se convencer de que havia tomado a decisão certa. Mas as fendas em sua armadura começavam a aparecer. Coisas pequenas no início, uma insônia persistente que nenhum comprimido conseguia vencer, uma irritabilidade que fazia sua equipe caminhar sobre cascas de ovos ao seu redor, uma incapacidade de celebrar os sucessos que antes a teriam enchido de satisfação. E então, as coisas maiores. Havia começado a questionar cada decisão que tomava. O contrato de Porto Alegre era realmente a melhor opção, ou havia aceitado rápido demais? Havia contratado a pessoa certa para o cargo de analista, ou se deixara levar pela urgência? Dúvidas que antes nunca a haviam assaltado, agora a perseguiam constantemente, sussurrando que sem Augusto para guiá-la, estava perdida. Era absurdo, sabia disso, havia provado de sobra que podia triunfar por si mesma. Mas o conhecimento racional não conseguia silenciar a voz irracional que lhe sussurrava que algo fundamental faltava. Um banco junto ao lago a convidou a se sentar. Os patos nadavam em círculos preguiçosos, indiferentes às suas crises existenciais, e Lorena os observou com uma inveja absurda. Devia ser agradável ter uma vida tão simples. Seu telefone vibrou no bolso. Ignorou. Vibrou de novo. E outra vez. Com um suspiro de irritação, tirou-o para silenciá-lo. E então viu o nome na tela. Augusto Novaes. Não um e-mail formal. Não uma mensagem através da secretária. Uma ligação direta para seu telefone pessoal. Seus dedos tremeram enquanto deslizava para atender. Alô? Lorena. Seu nome nos lábios dele soou diferente do que lembrava. Mais cansado, mais humano. Preciso te ver. Pode vir ao meu escritório esta tarde. O coração batia tão forte que estava certa de que ele podia ouvi-lo através do telefone. É sobre trabalho? Uma pausa. Longa, carregada. Não, admitiu finalmente. Não é sobre trabalho. Lorena fechou os olhos, sentindo como o mundo se inclinava sob seus pés. Estarei aí às 5. O escritório de Augusto parecia diferente quando Lorena entrou naquela tarde. Ou talvez fosse ela que havia mudado, que agora via as mesmas estantes de livros, a mesma mesa de mogno, a mesma vista de São Paulo, com olhos que já não pertenciam a uma subordinada tentando impressionar. Ele estava de pé junto à janela, como naquela noite há meses quando lhe confessou sua solidão. Mas sua postura era diferente, os ombros mais caídos, as linhas de seu rosto mais marcadas. Quando se virou para olhá-la, Lorena viu algo em seus olhos que não havia visto antes. Derrota. Obrigado por vir, disse, e sua voz carecia da autoridade habitual. O que acontece? Augusto não respondeu imediatamente. Caminhou até sua mesa, onde uma pasta descansava solitária, e a empurrou em direção a ela. Leia isso.
Lorena pegou a pasta com mãos que inexplicavelmente haviam começado a tremer. Dentro havia uma carta, digitada em papel timbrado do conselho diretivo. Leu uma vez, depois outra, porque as palavras não faziam sentido. Você está renunciando? A incredulidade tingiu sua voz. Ao conselho? À empresa? A tudo. Augusto se deixou cair em sua cadeira, um gesto tão impróprio dele que Lorena quase não o reconheceu. Passei 30 anos construindo este império, Lorena. 30 anos sacrificando todo o resto. Meu casamento, minha filha, qualquer possibilidade de uma vida real. E há 3 meses, quando te vi naquela sala do conselho te defendendo com uma coragem que eu não tive em décadas, percebi algo. O quê? Que sou um covarde. As palavras saíram como se lhe custasse pronunciá-las. Deixei que você enfrentasse sozinha aquela situação quando deveria ter sido eu quem protegeu sua reputação. Me escondi atrás da hierarquia corporativa quando deveria ter dado um passo à frente e admitido que o que sentia por você era... mais que profissional. Lorena sentiu que o ar abandonava seus pulmões. Augusto. Deixe-me terminar. Ele levantou uma mão. Durante estes 3 meses, tentei me convencer de que havia feito o certo, que manter a distância era o profissional, o maduro, o que protegia ambos. Mas a verdade é que estava aterrorizado. Aterrorizado de sentir algo real depois de tantos anos de vazio. Aterrorizado de arriscar tudo o que havia construído por algo tão incontrolável como... Fez uma pausa. Como o amor. A palavra ficou suspensa entre eles, frágil e poderosa ao mesmo tempo. Tomei uma decisão, continuou Augusto. Vou deixar a empresa. Vou começar minha própria consultoria. Algo menor, mais gerenciável. Algo que me permita ter uma vida fora destas paredes. Seus olhos encontraram os dela. E vim perguntar se você quer fazer parte disso. Não como funcionária, como sócia, como... igual. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Lorena olhou para a carta em suas mãos, depois para ele, depois de volta à carta. Sua mente era um turbilhão de pensamentos contraditórios. A segurança do cargo que havia conseguido contra a incerteza de algo novo, o medo do fracasso contra a possibilidade de algo autêntico. A lógica que lhe dizia que era loucura contra o coração, que lhe gritava que era exatamente o que precisava. Preciso de tempo, disse finalmente, e as palavras soaram inadequadas até para ela. Preciso pensar. Augusto assentiu, e embora a decepção cruzasse brevemente seu rosto, não pressionou. Tome o tempo que precisar. Mas Lorena... Esperou até que ela o olhasse nos olhos. Aconteça o que acontecer, não me arrependo de ter te dito. Já estou cansado de me arrepender das coisas que não disse. Lorena saiu do escritório com o coração batendo tão forte que podia senti-lo nas têmporas. O elevador desceu 45 andares, e a cada número que mudava, uma pergunta diferente assaltava sua mente. Podia confiar nele? Podia confiar em si mesma? E se tudo desse errado? E se nunca tentasse descobrir se poderia dar certo? Quando as portas se abriram no térreo, Lorena soube que as próximas semanas definiriam o resto de sua vida. O ônibus devorava os quilômetros entre São Paulo e Petrópolis, enquanto Lorena olhava pela janela, sem ver realmente a paisagem que passava em alta velocidade. Campos do Vale do Paraíba, cidadezinhas diminutas, céus de um azul que parecia perfeito demais para ser real. Tudo se misturava em um borrão de cor, enquanto sua mente girava em círculos intermináveis. Fazia anos que não visitava sua família sem que houvesse uma ocasião específica de permeio. Aniversários, Natal, algum casamento de um primo distante. A ideia de aparecer em um fim de semana qualquer, sem motivo aparente, teria sido impensável há alguns meses. Mas precisava de respostas, e por alguma razão que não podia explicar completamente, sentia que só as encontraria no lugar onde tudo havia começado. A rodoviária de Petrópolis a recebeu com aquele cheiro particular de ar limpo e pedra antiga, que sempre associaria com sua infância. O táxi que a levou à casa de seus pais atravessou ruas que conhecia de memória. A Avenida Ipiranga, banhada pelo sol do meio-dia,
A Catedral São Pedro de Alcântara recortando-se contra o céu, as ruas de paralelepípedos onde havia corrido de criança, sonhando escapar para um mundo maior. Havia escapado. Havia conseguido aquele mundo maior. E agora o quê? Sua mãe a esperava na porta, com aquele sexto sentido maternal que sempre parecia saber quando sua filha precisava de algo, embora não o tivesse dito com palavras. Vera Tavares era uma mulher pequena, mas imponente, com o mesmo cabelo escuro de Lorena, agora salpicado de grisalhos, e uns olhos que podiam ler a alma com um único olhar. Você emagreceu. Foi a primeira coisa que disse, antes mesmo de abraçá-la. É que em São Paulo não tem comida. Oi, mãe. O abraço foi longo e silencioso, e por um momento Lorena se permitiu ser simplesmente uma filha que precisava do consolo de sua mãe. O jantar transcorreu com a cadência familiar de sempre. Seu pai fazendo perguntas sobre o trabalho que demonstravam que não entendia realmente o que ela fazia, mas que tentava demonstrar interesse, sua mãe enchendo pratos até que ameaçavam transbordar, a conversa saltando de um assunto a outro sem se aprofundar em nada. Foi depois, quando seu pai se retirou para ver o jornal e ficaram sozinhas na cozinha, que Vera finalmente perguntou o que vinha segurando por horas. O que está acontecendo com você, filha? Lorena secava pratos mecanicamente, sem olhar para sua mãe. O que te faz pensar que está acontecendo algo? Que você não vem para casa sem avisar desde que tinha 23 anos e foi demitida do primeiro emprego. E daquela vez você chorava. Desta vez você parece perdida. A palavra atingiu Lorena com mais força do que esperava. Há alguém, admitiu finalmente deixando o pano sobre a bancada. Um homem. Vera não respondeu. Simplesmente esperou com aquela paciência infinita que só as mães possuem. Era meu chefe. Já não é mais, mas é complicado. Ele me propôs algo. Deixar meu trabalho seguro para me associar com ele em um negócio novo. E também me disse que sente algo por mim. E você? O que sente por ele? Lorena se virou para olhar sua mãe e, pela primeira vez na conversa, deixou cair as defesas. Não sei. Acho que o amo, mas também me apavora. Me apavora que se eu aceitar e der errado eu perca tudo. O trabalho que tanto me custou conseguir, a independência que sempre valorizei, a imagem de mulher forte que construí durante anos. Me apavora que seja uma armadilha, que esteja confundindo emoção com amor, proximidade com conexão real. E o que te apavora mais? Perguntou Vera suavemente. Se arriscar e fracassar? Ou não se arriscar e passar a vida se perguntando o que teria acontecido se tivesse feito? A pergunta ficou flutuando no ar da cozinha, misturando-se com o aroma do sabão de louça e o café que começava a ferver. Sempre te pressionei para que assentasse a cabeça, continuou sua mãe. Para que se casasse, tivesse filhos, seguisse o caminho que eu segui, e você sempre resistiu. Pensei que era porque não queria compromissos, porque valorizava sua independência acima de tudo. Mas agora percebo que não era isso. Então, o que era? Era que você estava esperando. Vera se aproximou e tomou as mãos da filha entre as suas, esperando alguém que valesse o risco, alguém por quem estivesse disposta a deixar de ter o controle absoluto de sua vida. E agora que o encontrou, está aterrorizada porque já não tem desculpas. As lágrimas que Lorena havia estado contendo por meses finalmente começaram a cair. E se eu me equivocar? Então você se equivocará, e sobreviverá, e aprenderá, igual ao que fez toda a sua vida. Vera a abraçou com força. Minha filha, a vida não é um plano de negócios. Você não pode calcular o amor com planilhas. Às vezes tem que pular e confiar que as asas vão crescer no caminho. Naquela noite, Lorena não conseguiu dormir. Sentou-se junto à janela de seu antigo quarto, agora convertido em quarto de hóspedes, mas ainda com rastros de sua adolescência. Uma estante com livros que havia deixado para trás, uma foto de sua formatura, um mapa do mundo onde havia marcado todos os lugares que queria visitar, e observou a cidade adormecida. Petrópolis brilhava sob a luz da lua como uma joia antiga,
as pedras douradas de seus edifícios históricos adquirindo um tom prateado na noite. Daqui havia partido há 20 anos, convencida de que o sucesso significava se afastar de tudo o que era familiar, construir algo próprio longe das expectativas e tradições. Havia conseguido esse sucesso. Tinha o trabalho de seus sonhos, um apartamento próprio, uma reputação que havia construído com suas próprias mãos. Por que, então, se sentia mais perdida que nunca? A resposta chegou com a claridade de um amanhecer, porque o sucesso sem conexão era apenas outro tipo de solidão. Havia passado tanto tempo provando que não precisava de ninguém, que havia esquecido que precisar não era fraqueza, era humanidade. Pegou seu telefone e abriu o contato de Augusto. Seus dedos flutuaram sobre a tela por vários minutos, enquanto as palavras se formavam e desfaziam em sua mente. Finalmente escreveu: "Preciso de mais tempo, mas quero que saiba que não é um não. É um ainda não sei. Você pode esperar um pouco mais?" A resposta chegou em menos de 1 minuto, apesar de serem 3 da manhã. "Esperarei o quanto for necessário." Lorena sorriu pela primeira vez em semanas. Não era uma resposta, não era uma decisão, mas era um começo. O retorno a São Paulo trouxe consigo uma clareza inesperada, mas também novos desafios. Lorena mergulhou no trabalho com energia renovada, mas desta vez com um propósito diferente. Já não trabalhava para escapar ou para provar algo, trabalhava para entender o que era que realmente queria. Cada reunião, cada negociação, cada sucesso se convertia em uma pergunta: é isso o que me faz feliz? Ou é só o que sempre acreditei que deveria me fazer feliz? As respostas não chegavam facilmente. Enquanto isso, a empresa se transformava ao seu redor. A notícia de que Augusto planejava deixar o cargo havia vazado, como sempre ocorria no mundo corporativo, e os rumores se propagavam como fogo em grama seca. Alguns celebravam secretamente, vendo oportunidades de ascensão. Outros temiam o vazio de liderança que deixaria. A maioria simplesmente especulava sem parar. E todos, inevitavelmente, olhavam para ela. "É verdade que você vai com ele?" perguntou-lhe Rodrigo, o diretor de operações, durante uma reunião que supostamente era sobre orçamentos trimestrais. "Meus planos profissionais são assunto meu", respondeu Lorena com frieza. "Podemos voltar ao assunto que nos ocupa?" Mas os olhares não cessavam. Os sussurros a seguiam pelos corredores como sombras. E pouco a pouco, a empresa que havia sido seu refúgio começava a parecer uma jaula. Uma tarde, enquanto revisava relatórios em seu escritório, uma visita inesperada a interrompeu. Marina Novaes tinha 16 anos, o cabelo negro de seu pai e os olhos castanhos de algum ancestral que Lorena não conhecia. Era alta para sua idade, com aquela beleza adolescente que ainda não sabe o que fazer consigo mesma, e trazia uma expressão que misturava desafio com curiosidade. "Você é a Lorena?" perguntou sem rodeios, fechando a porta atrás dela. "Aqui trabalha com meu pai." Lorena se levantou, surpresa. "Sou eu. Como você?" "Pedi à secretária que me deixasse passar. Disse que era urgente." Um sorriso fugaz. "Provavelmente ela me odeia agora, mas eu queria te conhecer." Me conhecer. Marina se deixou cair na cadeira em frente à mesa, com a despreocupação de alguém que nunca teve que pedir permissão para nada. "Meu pai fala de você." "Não muito, porque ele nunca fala muito de nada, mas o suficiente." Olhou-a com olhos que eram adultos demais para sua idade. "Diz que você é a pessoa mais corajosa que conhece. Que você o lembra porque ele começou a fazer isso em primeiro lugar." Lorena não soube o que responder. "Também sei que ele está pensando em largar tudo", continuou Marina. "A empresa, o conselho, toda essa porcaria que sempre foi mais importante que eu, e acho." Hesitou pela primeira vez. "Acho que tem algo a ver com você." "Marina, eu não quero que você quebre o coração dele." As palavras saíram com uma intensidade que surpreendeu ambas. Marina corou ligeiramente, mas não desviou o olhar. "Sei que soa ridículo vindo de mim. Passei anos o odiando por nunca estar presente, por escolher sempre o trabalho em vez de mim. Mas..." Sua voz se quebrou quase imperceptivelmente. "É meu pai.
E pela primeira vez em muito tempo, ele parece diferente, mais humano. E se você é a razão disso, então só quero saber se é real, se o que você sente por ele é real. O silêncio que se seguiu foi longo e pesado. Lorena pensou em mentir, em dar uma resposta diplomática que não comprometesse ninguém. Mas algo nos olhos de Marina, aquela mistura de esperança e medo que reconhecia bem demais, a deteve. Não vou mentir para você, disse finalmente. Não sei exatamente o que sinto. Sei que seu pai me importa de uma forma que não esperava. Sei que desde que ele entrou na minha vida, nada voltou a ser igual. E sei que a ideia de machucá-lo me parece insuportável. Fez uma pausa. Mas também tenho medo. Medo de me equivocar, de arruinar o que poderia ser algo bom, porque não sei como lidar com algo tão intenso. Marina a observou por um longo momento. Minha mãe costumava dizer que o amor não é uma decisão, disse suavemente. É um reconhecimento. Você reconhece em alguém algo que sempre esteve procurando, embora não soubesse que procurava, e uma vez que reconhece, já não pode fingir que não existe. Sua mãe parece muito sábia. Era. Uma sombra cruzou o rosto de Marina. Antes de as coisas se complicarem, antes de meu pai deixar de vê-la realmente. As palavras ficaram suspensas entre elas como um aviso e uma súplica ao mesmo tempo. Não vou prometer que não vou cometer erros, disse Lorena, mas posso prometer que se eu decidir ficar com seu pai, será porque é o que realmente quero. Não por conveniência, não por medo da solidão, não por nenhuma razão que não seja genuína. Marina assentiu lentamente. Acho que é o máximo que posso pedir. Levantou-se para ir embora, mas na porta parou e se virou. Mais uma coisa, se você machucá-lo... Um sorriso que era metade ameaça e metade brincadeira. Terei 16 anos para sempre nas minhas lembranças e sou bem rancorosa. Lorena não conseguiu evitar rir. Vou ter isso em mente. Quando a porta se fechou, Lorena ficou olhando para o espaço vazio onde Marina havia estado, sentindo que algo havia mudado irrevogavelmente. Já não se tratava apenas dela e Augusto. Havia mais em jogo, mais pessoas, mais corações. E pela primeira vez isso não a assustava. A fortalecia. O inverno chegou a São Paulo com uma fúria inesperada. A primeira geada em anos cobriu as ruas com uma camada branca, que transformou a cidade em uma versão de si mesma que parecia saída de um conto de fadas. Os paulistanos, pouco acostumados ao fenômeno, saíam às ruas com expressões de assombro infantil, e por um breve momento, a dureza da vida urbana pareceu se suavizar sob os flocos que caíam do céu. Lorena observava a geada da janela de seu apartamento, uma xícara de café aquecendo suas mãos. Haviam passado 3 semanas desde a visita de Marina, 3 semanas de reflexão constante, de noites sem dormir pesando opções, de conversas com Helena que sempre terminavam no mesmo lugar. A decisão era só dela. E finalmente, naquela manhã de julho, soube o que tinha que fazer. Não porque as dúvidas haviam desaparecido, continuavam ali agachadas nos cantos de sua mente, mas porque havia compreendido algo fundamental. A certeza absoluta não existia. Nunca existiria. Esperar se sentir completamente segura era outra forma de fugir. O medo e a coragem não são opostos, havia dito Helena em sua última conversa. A coragem é sentir o medo e agir mesmo assim. Era hora de agir. O escritório de Augusto estava exatamente como lembrava. Os mesmos livros nas estantes, a mesma mesa de mogno, a mesma vista de São Paulo que agora brilhava sob uma camada de geada que fazia tudo parecer novo, purificado. Ele estava de pé junto à janela, sempre junto à janela. Como se a cidade lhe oferecesse respostas que não encontrava em nenhum outro lugar. E se virou quando ela entrou. Havia emagrecido. As linhas de seu rosto estavam mais marcadas, e havia algo em seus olhos que Lorena não havia visto antes. Esperança misturada com medo. A mesma combinação que ela sentia em seu próprio peito. Lorena. Seu nome soou como uma oração em seus lábios. Não esperava te ver hoje. Precisava falar com você. Fechou a porta atrás dela e caminhou até o centro da sala. Sobre sua proposta. Augusto assentiu, sua expressão cuidadosamente neutra.
Passei semanas pensando, continuou Lorena, analisando cada cenário possível, pesando riscos, tentando prever resultados, e cada vez que acreditava ter chegado a uma conclusão, encontrava uma nova razão para duvidar. Entendo. É uma decisão importante. Sim, mas isso não é o que quero te dizer. Respirou fundo. O que quero te dizer é que estive abordando isso da maneira errada. Tratei esta decisão como se fosse um contrato de negócios, algo que pode ser analisado com lógica e dados. Mas não é. Não tem nada a ver com lógica. Augusto não respondeu. Só a olhava com uma intensidade que a fazia sentir exposta até a alma. A verdade é que me apavora o que sinto por você, admitiu Lorena, e as palavras saíram mais fáceis do que esperava. Me apavora porque não posso controlar, não posso prever, não posso garantir que vá dar certo. E eu sempre precisei de controle, Augusto. Sempre precisei saber exatamente onde estou e para onde vou. Eu sei, mas também percebi algo. Deu um passo em direção a ele. O controle é uma ilusão, sempre foi. Posso planejar cada detalhe da minha vida, e ainda assim um café derramado pode mudar tudo em um instante. A única diferença entre viver com medo e viver com coragem é o que fazemos quando o café se derrama. Um sorriso minúsculo curvou os lábios de Augusto. Acho que essa metáfora tem um significado especial para nós. Acho que sim. Lorena se viu sorrindo também. O que tento dizer é que aceito sua proposta, as duas partes dela. O silêncio que se seguiu foi absoluto. As duas partes? A voz de Augusto era apenas um sussurro. A sociedade profissional. E o outro. Deu outro passo em direção a ele, até que apenas uns centímetros os separavam. Mas com condições. Que condições? Quero contratos claros para a parte profissional. Responsabilidades definidas, participação equitativa, protocolos para resolver conflitos. Se vamos ser sócios de negócio, tem que ser em termos justos para ambos. De acordo. E para a parte pessoal? Lorena ergueu a mão e a pousou suavemente em sua bochecha, sentindo a aspereza de sua barba incipiente sob os dedos. Quero que prometa que seremos honestos um com o outro. Sempre. Mesmo quando doer. Mesmo quando for mais fácil mentir. Prometo. E mais uma coisa. Sim, se isso terminar, pela razão que for, a sociedade profissional sobrevive. Não vamos misturar os fracassos pessoais com o negócio. Você pode prometer isso. Augusto a olhou por um longo momento, e algo em sua expressão se suavizou, até se transformar em algo parecido à adoração. Posso prometer isso e mais, disse. Posso prometer que farei tudo o possível para não te dar razões para ir embora, que aprenderei com meus erros passados, que serei o homem que você merece, mesmo que me custe a vida inteira conseguir. Não quero que você seja perfeito, respondeu Lorena. Só quero que você seja real. As palavras ficaram flutuando entre eles como uma promessa e um desafio ao mesmo tempo. E então, finalmente, depois de meses de tensão não resolvida, de quase beijos e olhares carregados, Augusto a beijou. Foi um beijo que continha tudo o que não haviam podido expressar com palavras. O medo, a esperança, a incerteza, o desejo. Os lábios dele eram suaves e firmes ao mesmo tempo, e suas mãos encontraram sua cintura com uma naturalidade que a fez sentir como se sempre tivessem pertencido ali. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Isso é uma loucura, murmurou Lorena contra seus lábios. A melhor classe de loucura, respondeu ele. E lá fora, a geada continuava caindo sobre São Paulo, cobrindo o passado com um manto branco e preparando o terreno para algo novo. Os meses seguintes foram um turbilhão de transformação. A nova empresa, Tavares a Novaes Consultores, um nome que Augusto havia insistido em que incluísse ambos em primeiro lugar, abriu suas portas em um prédio modesto do bairro de Vila Madalena, longe das torres de vidro da Avenida Paulista. Era um espaço pequeno, mas luminoso, com janelas que davam para uma rua arborizada e paredes que pintaram de branco como símbolo de novos começos. Lorena liderou a divisão estratégica, aplicando tudo o que havia aprendido e desaprendido em seus anos de experiência corporativa.
Augusto se concentrou no desenvolvimento de negócio, utilizando sua rede de contatos, mas desta vez sem a pressão de manter um império inteiro sobre seus ombros. Não foi fácil. Os primeiros meses foram uma montanha-russa de emoções e desafios. Houve dias em que os clientes não chegavam e as contas não fechavam. Noites em que Lorena se perguntava se havia cometido o maior erro de sua vida. Houve discussões sobre estratégias de negócio que se convertiam em silêncios tensos, momentos em que as personalidades fortes de ambos chocavam como placas tectônicas. Mas também houve vitórias. O primeiro cliente importante, uma empresa familiar de Campinas, que precisava reestruturar suas operações e que Lorena convenceu a confiar neles. O primeiro contrato grande, uma consultoria para uma multinacional francesa que havia ouvido falar da nova firma. A primeira vez que olharam os números trimestrais e viram lucros em vez de perdas. E entre tudo isso, o relacionamento. Aprenderam a navegar as complexidades de ser sócios e casal ao mesmo tempo. Estabeleceram regras. As discussões de trabalho ficavam no escritório. Os conflitos pessoais se resolviam antes de dormir. Os domingos eram sagrados, sem e-mails nem ligações de negócios. Nem sempre funcionava. Às vezes, a linha se desfocava e tinham que se lembrar mutuamente por que haviam estabelecido essas regras em primeiro lugar. Mas a cada tropeço, aprendiam algo novo sobre o outro e sobre si mesmos. Marina, surpreendentemente, se tornou uma presença habitual em suas vidas. Passava alguns fins de semana com eles, inicialmente com a desconfiança própria de uma adolescente que não confia nos adultos, mas gradualmente se abrindo. Lorena descobriu que ela tinha um senso de humor ácido que adorava. E Marina descobriu que Lorena era alguém com quem podia falar de coisas que não se atrevia a compartilhar com ninguém mais. "Acho que gosto de você", disse-lhe Marina um domingo, enquanto Augusto preparava o jantar na cozinha e elas viam um filme. "Não esperava que fosse gostar." "Eu também não esperava gostar de você", respondeu Lorena com um sorriso. "Mas aqui estamos. Aqui estamos." Os meses se converteram em 1 ano. A consultoria cresceu. Primeiro 3 funcionários, depois 10, depois 20. Mudaram-se para um escritório maior, embora nunca tão grande quanto a torre de vidro que haviam deixado para trás. Ganharam prêmios, saíram em revistas de negócios, receberam ofertas para se fundir com empresas maiores que recusaram cortesmente. Não porque não quisessem crescer, mas porque haviam aprendido que maior nem sempre significava melhor. E através de tudo isso, o amor. Cresceu nos pequenos momentos. As manhãs tomando café juntos antes que o caos do dia começasse, as noites vendo filmes no sofá com as pernas entrelaçadas, as conversas às 3 da manhã, quando nenhum dos dois conseguia dormir, e terminavam compartilhando medos e sonhos que nunca haviam confessado a ninguém. Cresceu nos grandes momentos também. Quando Augusto a apresentou a seus amigos mais próximos como a mulher que me salvou de mim mesmo. Quando Lorena o levou a Petrópolis para conhecer oficialmente sua família e seu pai, para surpresa de todos, o abraçou e disse: "É melhor você cuidar dela." Quando Marina, em sua formatura do ensino médio, os apresentou a seus colegas como meu pai e sua namorada, que é basicamente a melhor coisa que já aconteceu com ele. Não era perfeito, nunca seria, mas era real. E isso, descobriu Lorena, era infinitamente mais valioso. A ligação chegou no pior momento possível. Era julho novamente, exatamente 1 ano depois que Lorena tomou a decisão que mudou sua vida. A empresa estava prestes a fechar seu maior contrato até a data. Uma consultoria integral para uma corporação brasileira que expandia operações para a América Latina. A apresentação final estava programada para o dia seguinte e Lorena levava semanas preparando-a. O telefone vibrou em sua mesa enquanto revisava os slides pela enésima vez. Número desconhecido. Normalmente o teria ignorado, mas algo a impulsionou a atender. "Senhorita Tavares, sou o Dr. Fernandes, do Hospital São Lucas. Sua mãe foi internada. Sofreu um desmaio e achamos que você precisa estar aqui." O mundo parou. As horas seguintes foram um borrão de movimento e terror.
A viagem a Petrópolis em um carro que Augusto dirigia em velocidades que não deveria enquanto ela tremia no banco do passageiro. As ligações para seu pai, que atendia com uma voz tão frágil que Lorena mal o reconhecia. A chegada ao hospital, os corredores brancos, o cheiro de desinfetante que sempre associaria com aquele momento. Sua mãe estava na UTI. Um problema cardíaco que ninguém havia detectado. Uma bomba relógio que estava esperando para explodir. Os médicos falavam de intervenções, de prognósticos, de percentagens que Lorena não queria ouvir porque todas pareciam baixas demais. Sentou-se na sala de espera, com seu pai de um lado e Augusto do outro, e pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se desmoronar. Não lágrimas silenciosas, nem soluços contidos. Chorou com o desespero de uma criança que compreende pela primeira vez que as pessoas que ama não são invencíveis, que o tempo é limitado, que há coisas que nenhum sucesso profissional pode prevenir nem consertar. Augusto assegurou sem dizer nada, sem oferecer consolos vazios, nem promessas impossíveis. Simplesmente esteve ali, sólido como uma rocha, enquanto ela se fragmentava em 1000 pedaços. A apresentação, murmurou Lorena em algum momento. Amanhã. O contrato. Não importa, disse Augusto com firmeza. Nada disso importa agora. Mas trabalhamos meses. Lorena pegou seu rosto entre as mãos e olhou-a nos olhos. Me escute. Nenhum contrato vale mais que isso. Nenhum sucesso vale mais que estar onde você precisa estar. Se perdermos o negócio, o recuperaremos. Mas este momento não se repete. As palavras penetraram a névoa de pânico que envolvia sua mente. Ele tinha razão. É claro que tinha razão. Quantas vezes Augusto havia escolhido o trabalho sobre o que importava? Quantas vezes havia chegado tarde, havia cancelado, havia priorizado contratos sobre pessoas, e agora, quando tinha a oportunidade de cometer o mesmo erro, escolhia diferente. Escolhia estar presente. O que faremos com a apresentação? Perguntou, mais por inércia que por preocupação real. Já me encarreguei. Augusto sacou o celular e mostrou-lhe uma série de mensagens. Laura e Miguel podem apresentar. Enviei todos os materiais. Não é o ideal, mas é o correto. Ele assentiu. É o correto. As horas seguintes foram uma montanha-russa de esperanças e medos. Vera entrou no centro cirúrgico para uma intervenção que os médicos qualificaram de delicada, mas necessária. A espera foi interminável. Café frio, cadeiras desconfortáveis, conversas em sussurros com desconhecidos que compartilhavam a mesma angústia. Mas quando o Dr. Fernandes finalmente saiu, sua expressão não era grave, era aliviada. A operação foi um sucesso, disse. E essas palavras foram as mais bonitas que Lorena havia escutado em sua vida. Precisará de repouso e acompanhamento, mas o prognóstico é bom. O alívio foi tão intenso que quase a deixou sem forças. Abraçou-se a seu pai, que chorava pela primeira vez desde que ela tinha memória, e depois a Augusto, que a segurou enquanto a tensão de horas acumuladas finalmente se liberava. Obrigada, murmurou contra seu peito. Por estar aqui, por ficar. Não há nenhum outro lugar onde eu quisesse estar. Naquela noite, enquanto sua mãe dormia na recuperação e seu pai descansava em uma cadeira junto à sua cama, Lorena e Augusto saíram para dar um passeio pelas ruas de Petrópolis. A cidade estava tranquila, as luzes de inverno começando a aparecer nas vitrines, o ar frio mas limpo. Pararam na Praça da Liberdade, quase deserta àquela hora, e sentaram-se em um banco de pedra gasto por séculos de uso. Quando era criança, disse Lorena, olhando a arquitetura iluminada que a rodeava, costumava sentar aqui e sonhar em escapar, em ir para uma cidade grande, conseguir um trabalho importante, provar que era mais que a filha de uma família tradicional de Petrópolis. E agora? Agora percebo que nunca precisei escapar daqui. Precisava me encontrar para poder voltar. Virou-se para olhá-lo. Sabe o que pensei quando o doutor disse que minha mãe ficaria bem? O quê? Pensei em quão perto estive de perdê-la sem ter dito todas as coisas que precisava dizer. E depois pensei em você.
Pegou sua mão entre as suas. Pensei em todo o tempo que perdemos mantendo distâncias, sendo profissionais, tendo medo de admitir o que sentíamos. Eu também penso nisso, admitiu Augusto. Todo dia. Não quero perder mais tempo. As palavras saíram com uma urgência que Lorena não havia planejado. Não quero esperar que seja o momento perfeito, que as circunstâncias sejam ideais, que haja menos riscos ou mais certezas. O que você está dizendo? Lorena respirou fundo. Estou dizendo que te amo. As palavras ditas em voz alta pela primeira vez ressoaram no ar frio da noite. Te amo de uma maneira que me apavora e me liberta ao mesmo tempo. Te amo embora não saiba exatamente como será nosso futuro. Te amo porque me mostraste que amar não é perder o controle. É escolher, cada dia, a quem você quer entregar parte de si. Os olhos de Augusto brilhavam sob a luz dos postes. Lorena. Sua voz se quebrou ligeiramente. Eu também te amo. Levo-te amando desde aquela noite em Paraty. Talvez desde antes. Desde que você entrou no meu escritório com um contrato manchado de café e a determinação de alguém que se recusa a desistir. E o que fazemos agora? Agora. Augusto se levantou do banco e ajudou-a a se levantar, pegando ambas as mãos entre as suas. Seguimos construindo, dia a dia, momento a momento, sem pressa, mas sem pausa. Porque acredito que o que temos vale a pena cuidar, proteger, fazer crescer. E o contrato de amanhã? Acabei de receber uma mensagem de Laura. Sacou o telefone e mostrou-lhe a tela. Conseguimos. O cliente assinou. Lorena riu uma risada que era metade alívio e metade alegria pura. Como é possível? Parece que nossa ausência impressionou mais do que nossa presença teria feito. Explicaram por que não estávamos, e o diretor da corporação disse que uma empresa cujos líderes priorizam a família sobre os negócios é exatamente o tipo de empresa com a qual quer trabalhar. Isso é irônico. Eu sei. Olharam-se por um longo momento, duas pessoas que haviam percorrido um caminho sinuoso e difícil para chegar exatamente onde precisavam estar. E então, sob as luzes da Praça da Liberdade de Petrópolis, com o eco de séculos de história ao seu redor, se beijaram. Não foi um beijo de paixão desesperada, nem de urgência contida. Foi um beijo de promessa, de compromisso, de amor que havia deixado de ter medo de si mesmo. A varanda do apartamento que agora compartilhavam dava para o Parque Ibirapuera, e nas manhãs claras de primavera, Lorena podia ver o lago brilhando sob o sol como um espelho de mercúrio. Era seu momento favorito do dia. Antes que o caos começasse, quando o mundo ainda parecia cheio de possibilidades inexploradas. Augusto apareceu atrás dela, 2 xícaras de café nas mãos, e ofereceu-lhe uma enquanto se sentava ao seu lado. No que está pensando? Perguntou sua voz ainda rouca de sono. Em tudo, em nada. Lorena sorriu, pegando a xícara. Em quão diferente é tudo comparado a 2 anos atrás? Diferente melhor ou diferente pior? Diferente. Real. Ele assentiu, compreendendo sem necessidade de mais explicações. Haviam aprendido isso. A se comunicar com silêncios tanto quanto com palavras. A se entender nos espaços entre as frases. A empresa havia seguido crescendo, mas de maneira sustentável, sem a loucura de expansão infinita que havia caracterizado a vida anterior de Augusto. Tinham 40 funcionários agora, um segundo escritório em Curitiba, clientes em 3 continentes. Mas também tinham fins de semana livres, férias reais, tempo para as coisas que importavam. A mãe de Lorena havia se recuperado completamente e vinha visitá-los uma vez por mês, trazendo comida caseira e conselhos não solicitados que Lorena fingia ignorar, mas secretamente valorizava. Seu pai havia suavizado sua atitude em relação a Augusto até o ponto em que agora discutiam sobre futebol como velhos amigos. Marina havia entrado na universidade, estudaria psicologia para surpresa de ninguém, e ligava para Lorena quase tanto quanto para seu pai. Às vezes mais. Tenho algo para você, disse Augusto, tirando uma pequena caixa do bolso de seu roupão. O coração de Lorena se acelerou, mas quando abriu a caixa não encontrou o que esperava. Era uma chave. Não é um pedido, esclareceu ele rapidamente.
Ou pelo menos não essa classe de pedido. Hesitou buscando as palavras. É a chave de uma casa em Petrópolis. Pequena, perto da Praça da Liberdade. Comprei no mês passado. Lorena olhou-o sem compreender. Uma casa em Petrópolis? Para quê? Para quando você quiser voltar. Para quando precisar estar perto de sua família. Para que sempre tenha um lugar que seja seu, que não dependa de mim, nem da empresa, nem de nada mais. Pegou sua mão. Sei que você deixou muito para trás para construir isso comigo. Queria te dar algo de volta. As lágrimas que Lorena derramou não eram de tristeza. Augusto, você não precisa dizer nada só. Queria que soubesse que entendo, que sempre vou entender que você é mais que nós, que sua história começou antes de mim e continuará além de mim, e que meu trabalho não é te possuir, mas te acompanhar. Lorena o beijou, um beijo que sabia a café e a lágrimas e a tudo o que não podia expressar com palavras. Te amo, disse quando se separaram. Você sabe disso, não sabe? Eu sei. Ele sorriu, aquele sorriso que havia aprendido a mostrar mais frequentemente. E eu te amo. Mais do que acreditei ser possível amar alguém. Ficaram assim, sentados na varanda com o sol da manhã aquecendo seus rostos, olhando a cidade que havia sido testemunha de sua história. Não sabiam o que o futuro reservava. Ninguém sabe nunca. Mas sabiam que, acontecesse o que acontecesse, enfrentariam juntos. E isso, descobriu Lorena, era tudo o que realmente precisava saber. Muitos anos depois, quando lhe perguntavam qual havia sido o momento decisivo de sua vida, Lorena sempre contava a mesma história. Um café derramado, uns documentos arruinados e um homem que, em vez de destruí-la, a desafiou a se tornar quem realmente era. Porque, às vezes, os maiores desastres são simplesmente o universo conspirando para nos levar exatamente onde precisamos estar. E, às vezes, o amor não chega disfarçado de romance, mas de desafio, de intensidade, de uma voz que diz, desafie-me novamente, e de alguém corajoso o suficiente para aceitar o convite.